lá dentro, você vê que realmente é só isso. Eu partilho do mesmo sentimento da Larissa, né? Como eu tava saindo muito pra trabalhar e tinha que sair, né? Tinha que ir trabalhar, saindo muito não. Tinha que A sair. ansiedade era essa, né? Tu saía pra trabalhar, eu ficava, tem que higienizar o Matheus, dar banho de álcool em gel quando ele voltar, porque a casa tá toda limpa. Então, como eu tinha muito essa preocupação de como é que tá a situação e tal, eu ficava vendo os números da doença e de morte, e pra ver como é que tava, se tava tranquilo, se tava evoluindo, como é que tava. E isso foi me dando... Até no começo eu tava tratando isso super, tipo, não, tranquilo, são dados, são números, bem friamente, sabe? De uma maneira bem fria mesmo, eu tava tratando tranquilo. Mas aquilo dali foi entrando na minha cabeça e foi me dando medos e medos e medos e medos, que teve uma hora que eu parei de olhar esses números, eu parei de olhar os updates da doença, e eu comecei a tentar me informar de uma maneira mais geral, e era só tipo assim, só uma das últimas coisas que eu fazia no meu dia, e bem antes de eu dormir, pra não me estressar a ponto de eu não conseguir dormir, mas também eu não via isso logo no começo do dia, pra eu não passar o dia inteiro tenso em relação a isso. Só pensando né? nisso. É foda, porque é uma sinuca de bico muito grande, né? No começo tu falou, e eu achei isso bem interessante, que a galera tava achando ruim entrar em quarentena, pensando numa economia que ia ser feita para uma vida que vai ser vivida pós-quarentena. E esse é um movimento muito da nossa geração, você fazer algo não pensando no resultado daquilo presente, pensando no resultado daquilo posteriormente. E isso não é à toa que, por exemplo, aqui no Brasil, mais de 80% da nossa população é ansiosa, em um nível ou em outro, tá? E, assim, eu fico preocupada que essa pausa, para pessoas que não foram educadas a olhar para dentro, a gente não tem um sistema de educação que foque também em inteligência emocional agora, com a mudança da BNCC, que a educação infantil e ensino fundamental tem que pensar nas habilidades intrínsecas, né, essas habilidades de desenvolvimento humano, relacionamento interpessoal, a relação da criança com ela mesma, etc. Pode ser que a gente tenha uma mudança para essa geração, que é da idade do meu filho, né? Quando eles saírem da escola, ou seja, daqui a 10 anos, 12 anos, sabe? Aí sim a gente vai ter essa mudança. Mas e a gente? Que a nossa escola todinha foi pautada no que a gente vai ser quando crescer. O que a gente vai fazer na nossa vida adulta. Nunca foi olhando para o que a gente está fazendo agora, sabe? Exato. E isso gera muita ansiedade, porque você está sempre preocupado. Você tá sempre com a cabeça ocupada em algo que vai vir, sabe? Tentando prever alguma coisa e se ocupando com isso. E aí, talvez a quarentena ou o isolamento social, né? A gente que esteja trazendo tanta angústia porque a gente não foi educado para isso. Aí eu vejo como a busca, por exemplo, pelo curso tipo da Monja Coen, ou curso sobre mindfulness e etc., hoje estão muito em alta. Por quê? Porque ajuda a presentificar. E você não entrar numa espiral de pensamento sem fim sobre um futuro que você não sabe nem o que vem. Exato. Né? Então, a gente tá precisando reaprender a viver o momento agora, o estar presente e entender que a gente não tem nem como saber o que vai acontecer amanhã. Pode ser que 100% da população pegue essa doença e, tipo, metade da população morra e ninguém sabe. Exato. Tá? Então, assim, eu tô falando, assim, desse jeito, né? Mas é que a gente não sabe, então não adianta estar pensando em algo que ninguém sabe o que vai acontecer. O movimento tem que ser o contrário, tem que ser do o que eu posso fazer agora, um dia de cada vez, como eu posso me preservar, como eu posso me proteger, de que maneira eu posso me manter a cada dia. Sim. Não tem como pensar daqui a uma semana. Então não faz muito sentido, por exemplo, a galera ter saído correndo pro supermercado, comprando o supermercado inteiro pra estocar como se estivesse vivendo um apocalipse zumbi, sabe? Exato. Isso foi muito irritante. A comida do mundo não vai acabar. Não, e outra coisa, a comida estraga. Aí você vai comprar coisa pra estragar, não faz nem sentido o que você tá fazendo. A gente comentou bem muito disso no programa passado, que aqui na Irlanda tem muito isso, e não só na Irlanda, né? Conversando com o pessoal, a gente acaba entendendo que é no mundo inteiro que é assim, o mundo inteiro que é desse jeito.
Mas aqui a gente... É imediatista, né? A gente percebeu muito isso. A primeira vez que a gente percebeu isso aqui foi quando nevou, quando teve uma tempestade de neve que passou 2 dias a cidade... Isso foi em 2017. Em 2017 não, em 2018, no começo de 2018. Foi pra aí. A cidade passou 2, 3 dias parada, assim, parada entre várias aspas. Teve uma tempestade de neve. É porque no centro não pegou muito, mas na região mais afastada, que é onde tem as casas, o subúrbio, né? A galera não conseguia sair de casa, de fato. A galera não conseguia sair de casa. E aí a cidade passou uns 2, 3 dias desse jeito. E, nossa, o pessoal, você chegava no supermercado, eram todas as prateleiras Passou semanas sem ter coisas, assim, porque a galera estocou. E não coisa, faz assim, sentido. De 2, 3 dias, sabe? E é impressionante isso mesmo. Isso acontece sempre, porque aqui, vez ou outra, tem tempestade de vento, que fecha algumas coisas, dependendo de quão agressivo é o vento. E isso, então, é comum aqui já. Só que com corona foi no nível absurdo. Pois é, e é impressionante isso, né? Aí você vê como o medo do desconhecido torna... o que o medo do desconhecido faz com as pessoas, né? Você vê as pessoas tendo atitudes egoístas e totalmente individuais, né? Muitas delas sem nem se tocar que elas estão indo nesse rumo, né? Estão indo nessa direção. Muitas delas pensando só em, não, vou fazer isso porque tá todo mundo fazendo e vai dar pra todo mundo fazer. Muita gente nem consegue entender. Essa parte agora a gente vai falar privilégio, porque se você tem dinheiro pra comprar tudo isso, é um privilégio. Se você tem espaço pra guardar tudo isso, é um privilégio também. Porque, comparando aqui na Irlanda, é diferente. Tipo assim, um estudante não tem espaço pra guardar 200 miojos, entendeu? Mas o que eu ia falar não era nem tanto do privilégio de poder comprar, mas é o grau de responsabilidade que se tem de uma pessoa dessa de tá tirando tanta comida do mercado assim, tá tão distante do outro que não consegue nem entender que aquela tua atitude tá fazendo mal a outra pessoa, né? A gente se constitui num diálogo entre o que é do sujeito, tá? Desde que nasce, do que é próprio desse ser, né, animal, mas o que é também da sociedade, o que é do sistema econômico que a gente vive e etc. Tanto que algumas atitudes que são tomadas dentro de uma determinada cultura, elas são questionadas e são, sei lá, não entendidas por outras culturas, porque a estrutura cultural e social e econômica desses outros lugares é bem diferente da nossa. Sim, e aí não é só o medo do desconhecido, mas a construção subjetiva dessa pessoa dentro de um sistema em que enaltece o indivíduo e esquece que existe o coletivo. Né? E é tão interessante isso porque na clínica, no consultório, isso aparece demais, sabe? A gente passar por esse processo de, primeiro, reconhecer a própria individualidade, porque é um paradoxo muito grande. As pessoas, elas são muito individualistas, mas, ao mesmo tempo, elas não têm os seus próprios limites, né? Elas não têm essas linhas que limitam ela do todo, então elas se misturam muito, e talvez por isso seja muito fácil de você fazer o que todo mundo está fazendo, ou seja muito fácil de você não conseguir se posicionar sobre o que está acontecendo, ou se posicionar de uma forma, como é que eu posso dizer assim, fortalecendo quem você é, a sua personalidade, né? Porque esses limites individuais, apesar de a sociedade ser individualista, são limites extremamente fragilizados. E, ao mesmo tempo, isso faz com que eu não consiga reconhecer o outro, porque eu não passei dessa fase do me reconhecer enquanto indivíduo para que eu possa reconhecer o outro na individualidade dele. Eu trabalhei com criança há muito tempo. Nossa, em escola. Que complexo. É bem difícil. Agora eu vou dar o exemplo de escola, porque talvez facilite um pouco mais. Quando a gente vê o desenvolvimento de uma criança na escola, de 0 a 3 anos, a gente vê que a criança é tudo ela, tudo é dela, tudo é do bebê. É do bebê, é do bebê, é do bebê. Por quê? Porque ela está construindo essa individualidade dela. Então a gente orienta, por exemplo, que você não tome uma coisa de uma criança para a criança dividir com a outra, porque a criança nem reconhece que existe aquela outra que quer o que ela quer. Ela nem sabe o que a outra criança quer. Por quê? Porque ela ainda está construindo isso dentro dela. Ela ainda está se construindo enquanto indivíduo. Sim. Quando essa fase dessa construção, que a gente chama de egocentrismo, né? Ela
é muito quebrada, ela não é feita com amparo, ela não é feita com sustentação emocional, e a criança não consegue passar por essa fase, imagina que tu tá pulando para outra etapa sem ter conseguido todas as moedas da fase anterior, se liga? Sim. Alguma coisa vai ficar faltando quando tu estiver na próxima fase. Verdade. E aí é isso que acontece com a gente. A gente foi pulando de fase em fase sem ter conseguido pegar todas as moedas da fase anterior. Pode crer. E aí a gente chega na vida adulta agora com uma defasagem imensa na nossa individualidade, não conseguindo enxergar o outro, porque a gente não consegue nem se enxergar. E aí é um processo muito interessante dentro da clínica, né? Pelo menos na análise, você vê que as pessoas elas começam um processo de individualização, de um posicionamento, de uma construção, sabe? De sair do olhar do outro, de sair das obrigações para com o outro, para começar a pensar por si própria, começar a enxergar a realidade a partir do próprio viés, para que elas possam enxergar que existem outras pessoas. Então, é muito complexo, é muito difícil você conseguir fazer isso sozinho se você já não tiver tido um amparo emocional dentro do seu desenvolvimento enquanto pessoa, sabe? É muito difícil fazer isso num sistema que preza pela individualidade, que preza pela correria, pela competição. A gente distorce muito a ideia da psicologia evolutiva, né, de que a galera acha que quem venceram eram os mais fortes, mas na verdade os mais fortes protegiam os mais frágeis para que toda uma comunidade conseguisse sobreviver às adversidades. Então, a gente não pega os mais fortes, eles não entregam os mais fracos para morrer, sabe? Exato. Existe um cuidado. É o conceito básico de sociedade, né? Que tá se repetindo agora, Exato. né? Tipo, nós somos, assim, querendo os mais fortes para proteger os mais fracos. A gente tá tendo... É exatamente essa a ideia do isolamento social. Exatamente. Pode botando se... assim no contexto atual. Pode-se pensar assim mesmo. E o que acontece quando a gente pensa no isolamento, por exemplo? Existem algumas profissões que elas fizeram um juramento ético de proteger a sociedade, ponto. Por isso que elas estão lá. Outras precisam estar em casa para que esse sistema todo consiga funcionar. Exato. Ok, mas vai chegar uma hora que todo mundo vai precisar estar em casa e que algumas categorias específicas estejam fora. E aí entra o papel do Estado para proteger toda essa rede, porque assim, eu não posso pegar um papel que é do Estado e colocar como se fosse minha responsabilidade individual, porque eu não vivo no Estado individual, não são vários estados de várias pessoas só para construir a sociedade, sabe? Se a gente tem um Estado ali que está representando toda essa população, ele tem essa responsabilidade. E aí entram esses movimentos de solidariedade que são massa, eu acho que tem que ter sim, mas a gente tem que convocar quem é de dever para fazer isso, sabe? Então, assim, existir é político nesse sentido. No sentido em que todas as pessoas precisam saber qual é o seu papel fundamental na sociedade. Isso tem a ver com saúde mental, isso tem a ver com subjetividade. Eu tô lendo um livro muito bom, que é As Clínicas Públicas de Freud, que o Freud joga isso para as escolas de psicanálise, sabe? Não é que a gente precise trabalhar e promover saúde mental para toda a população por conta. O Estado precisa fazer isso pelas pessoas. O Estado precisa dar essa proteção e amparo em saúde mental para as pessoas também, né? Porque é o papel dele, sabe? E isso estrutura a nossa individualidade também. Na hora que eu sei que eu tenho um Estado que funciona como um super pai, que ampara todas as pessoas, eu também não vou tomar para mim a responsabilidade individual de salvar o mundo, porque olha a responsabilidade que eu carrego. Sabe? Isso gera ansiedade, isso gera adoecimento, isso gera impotência. E aí a ansiedade, à medida em que você vai vivendo esse movimento ansioso, isso vai desgastando as suas defesas emocionais, suas defesas psíquicas e a defesa do próprio corpo. Tá? Porque o corpo ele não é uma coisa e outra, ele é tudo junto. Exato, então o que eu penso interfere no meu funcionamento. Exato, a gente tem muito essa questão de quando falar da mente, do psicológico, falar muito do psicológico, da questão subconsciente, consciente, e aí na hora que fala do fisiológico, fala de como se fossem dois organismos separados, mas um funciona junto com o outro. Eles precisam estar bem para funcionar bem. Exato, e se você tiver com a sua cabeça não muito boa, seu imunológico vai estar também horrível.
E vice-versa, se o sistema imunológico não estiver bom, tua cabeça também não vai estar boa. E aí é legal, Raiza, o que você tá falando, pra estabelecer essa linha de causa e consequência que a gente tá falando, né? A gente nunca pensa na consequência do agora, a gente sempre pensa no que vai dar a consequência do mais pra frente, né? E se a gente for falar nesses termos, a gente tem que cuidar da saúde mental e falar sobre ela, principalmente em tempos como agora, porque senão quando tudo voltar, quando a gente tiver superado esse problema e a gente voltar ao normal, a gente vai ter mais outros problemas mentais inclusos na sociedade que a gente vai ter que lidar com ele. Pessoas que não conseguiram ficar muito bem mentalmente durante esse